Bem-vindos a mais uma aula de paleontologia, hoje com o tema rochas sedimentares. Bem, conforme a gente viu na aula anterior, as rochas são classificadas primeiramente como rochas ígneas ou magmáticas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. As rochas sedimentares, então, elas são as rochas mais importantes no contexto da paleontologia, porque a maioria dos fósseis, então, serão encontrados nesse tipo de rocha. Tá? Conforme a gente já deu a definição anteriormente, mas vamos relembrar. As rochas sedimentares são compostas por sedimentos, tá? E esses sedimentos são resultados do intemperismo. Tá? Então, a gente vai clarear um pouco mais, a gente vai discutir um pouco mais nessa aula, que o intemperismo são as ações sobre as rochas que podem ser as próprias sedimentares, podem ser rochas magmáticas, podem ser rochas metamórficas, mas o intemperismo sobre essas outras rochas vai originar sedimentos, podem ser sedimentos grandes, podem ser microsedimentos, mas sedimentos de maneira geral, e esses sedimentos serão transportados, carregados pela água e pelo vento, e acumulados em depressões que nós vamos chamar de bacias de sedimentação, principalmente onde tem rios, lagos, pântanos e os mares, ou seja, os locais mais baixos, né? E que sofrem processo de agregação. Então não basta só acumular os sedimentos. Esses sedimentos acumulados têm que ser transformados então numa nova rocha sedimentar, e esse processo se chama então a diagênese da rocha sedimentar, ok? E como a gente já adiantou, são nas rochas sedimentares que encontramos a maior parte, não todos, mas a maior parte do material de fósseis. Bom, está aqui uma mesma imagem que eu já havia mostrado anteriormente. Você tem a rocha sedimentar exposta e ela é composta de estratos, né? Estratos que são formados a partir de sedimentos depositados. Tá? Sempre lembrando, gente, não vamos confundir. Sempre lembrando, eu falei que as rochas sedimentares são formadas em bacias de sedimentação, em locais baixos. Né? E o que a gente está vendo nessa imagem aí? Uma rocha sedimentar sendo intemperizada, né? Ela está sendo decomposta ao longo do tempo, mas por quê? Porque no passado geológico, né, anteriormente, no passado geológico, na diagênese dessa rocha, ela estava presente numa bacia de sedimentação. Só que o tempo passa, né, ocorrem movimentos tectônicos, o próprio intemperismo altera a paisagem, e no futuro, essa bacia de sedimentação pode estar presente, então, como se fosse uma elevação, que é o caso que a gente está vendo aqui agora. Okay? Então, sempre tendo essa noção de que o tempo geológico vai mudando a paisagem. Então, o que era antes pode ser que na paisagem futura seja um ambiente completamente diferente. Daí a importância do paleontólogo ter essa noção de que, à medida que o tempo passa, a paisagem vai se alterando. Então, à medida que os processos, o clima, né, os seres vivos que vivem ali, à medida que o tempo vai passando, a paisagem vai mudando. Então, você tem que interpretar o presente com base em fenômenos que ocorreram no passado, né? Bom, vamos continuar aqui, ó. As rochas sedimentares são as rochas que se formam então pela atividade mecânica, química e biológica dos agentes do intemperismo. Então, o intemperismo é um processo, esse processo pode ser mecânico, pode ser químico, pode ser biológico. Então, esses processos chamados de intemperismo vão agir sobre quem? Sobre rochas pré-existentes. E essa ação do intemperismo sobre as rochas pré-existentes vão gerar os sedimentos que serão transportados e, à medida que o tempo vai passando, a diagênese vai formar então novas rochas sedimentares. As rochas sedimentares, então, são o acúmulo do produto da decomposição e desintegração de todas as rochas presentes na crosta. Exatamente isso. Todas as rochas presentes na crosta,
As sedimentares, as magmáticas, as metamórficas, sofrem a ação do intemperismo. Esse intemperismo provoca a formação de sedimentos. Os sedimentos são transportados e, à medida que o tempo passa, a diagênese compõe novas rochas sedimentares. E, conforme eu já adiantei, então, as áreas de ocorrência são denominadas, então, o quê? Bacias sedimentares. Tá? Exemplo, bacia sedimentar do Paraná, aqui no Brasil, né? Bacia sedimentar do Amazonas. Né? Então, tem as várias bacias sedimentares. Tem as macrobacias e tem as microbacias também. Então, aquele ciclo das rochas que a gente já discutiu bastante no final da aula passada, então, né? Então, por intemperismo das rochas metamórficas ou por intemperismo das rochas ígneas ou magmáticas, eu tenho a formação de novas rochas, então, sedimentares. Aqui eu estou vendo um corte transversal de uma paisagem para exemplificar isso que a gente está comentando, né? Então, formação de bacias sedimentares aqui, formação da bacia, né? Então, o que são as bacias sedimentares? São áreas mais baixas do relevo, então, são áreas mais baixas do relevo que recebem os sedimentos através dos agentes transportadores. Então, os agentes do intemperismo formam sedimentos e os agentes transportadores transportam sedimentos, né? Então, um sedimento formado aqui, ele vai ser, então, transportado primeiro para cá e depois para cá, até chegar para formar esses estratos que serão a futura rocha sedimentar. Okay? Então, inicialmente, os sedimentos são chamados então de sedimentos não consolidados, e à medida que o tempo passa, então esses sedimentos podem se transformar, não necessariamente se transformam, mas podem se transformar então em rocha sedimentar pela diagênese, que a gente vai descrever esse processo hoje, né? Então tá aqui, ó, o processo de erosão, intemperismo e transporte. Nós vamos discriminar, nós vamos definir direitinho o que é intemperismo e o que é erosão. Coloquei esse termo agora pela primeira vez, erosão, mas tem uma diferença entre intemperismo e erosão, ok? Não é a mesma coisa. E os processos de acumulação. Aqui é uma ilustração que mostra bacias sedimentares, muito provavelmente aqui do Brasil, né, que a gente tem essa denominação que é o escudo cristalino, né? O escudo cristalino são cadeias de montanhas, né, formadas por rochas mais duras, né, como as rochas magmáticas, né, as rochas metamórficas, que são às vezes rochas mais duras do que as que tem na bacia de sedimentação, né? Então, tanto é que elas são mais duras que elas demoram mais a ser temperizadas, e por isso que a gente então tem áreas com montanhas e áreas que as montanhas já foram intemperizadas, né? Mas isso aí a gente vai conversando ao longo do tempo. Bom, tá aqui novamente um corte mostrando um corte transversal, mostrando que seria então uma bacia de sedimentação aqui com nomes, né? Ó. Então a gente tem aqui a bacia de sedimentação do Rio Paraíba do Sul. Então o Rio Paraíba do Sul ele vai desaguar no Oceano Atlântico. Então a gente tem aqui toda essa área que é a bacia de sedimentação do Paraíba do Sul. De um lado a gente tem a oeste a gente tem a Serra da Mantiqueira e a leste a gente tem a Serra do Mar, né? Então, os sedimentos são transportados da Serra do Mar aqui para a bacia do Paraíba do Sul e da Mantiqueira para a bacia do Paraíba do Sul também, tá? Só para ilustrar aqui, gente, Barbacena estaria aqui, ó, né? A gente está no alto da Serra da Mantiqueira, né? Então, Barbacena estaria aqui. Então, as águas que caem aqui na região de Barbacena, ou elas drenam, ou elas são direcionadas para o Paraíba do Sul, ou elas são direcionadas aqui para o Rio Grande, né? A outra bacia aqui, bacia do Rio Grande. Por isso que nós
estamos na região do campo das vertentes, né? Vertentes porque as águas vertem ou para a bacia do Paraíba do Sul ou para a bacia do Rio Grande, né? Ainda tem uma pequena área nossa aqui que drena para a bacia do Rio São Francisco e uma pequena área que drena para a bacia do Rio Doce também, né? Então, por isso nós estamos no campo das vertentes, só para ilustrar um pouco do que a gente está falando, né? Bom, aqui novamente uma ilustração mostrando que os agentes do intemperismo então vão atuar, né? E os agentes transportadores então vão transportar os sedimentos. Nesse caso aqui, os sedimentos estão sendo transportados para onde? Para o oceano, né? Então, os oceanos também são grandes bacias de sedimentação, né? Então, aqui eu tenho água que verteria para o lado do continente, para as regiões mais baixas do outro lado do continente, e aqui as águas que drenariam ou sedimentos que seriam transportados para regiões mais baixas em direção ao oceano, né? Aqui, só para mostrar para vocês, isso você já deve ter visto no ensino médio, né, na geografia, né, as grandes bacias sedimentares brasileiras, né? Bacia do Amazonas, do Rio Paranaíba, do São Francisco, né, do Paraná, né? Então, as grandes bacias de sedimentação, as grandes bacias hidrográficas, que automaticamente são bacias de sedimentação do Brasil, né? Só para a gente ilustrar. Aqui, a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, né? Então, são áreas mais baixas, onde os sedimentos são transportados e depositados, né? Ok, vamos seguir. Bom, as rochas sedimentares. Então, as rochas sedimentares, conforme a gente já falou, são produto do intemperismo, ou seja, o intemperismo gera os sedimentos e os sedimentos se transformam então depois em rochas sedimentares, né? Esse intemperismo pode ser mecânico, pode ser químico ou biológico, nós já falamos, e as rochas sedimentares representam 80% da superfície dos continentes. Então, se você pegar os continentes, não os oceanos, os continentes, 80% da superfície dos continentes é formado por rochas sedimentares. Porém, como elas são apenas uma camada pequena, né, significa que elas têm 80% em superfície, mais 5% em volume, né? Então, os outros 20% da superfície são as rochas metamórficas e magmáticas, e os outros 95% em volume da crosta é composta de rochas ígneas e magmáticas, né? Então, significa que as rochas sedimentares elas cobrem uma grande superfície, mas elas têm uma espessura pequena, ok? Essas mesmas rochas sedimentares, então, vão conter evidências de ambientes do passado, ou seja, a rocha sedimentar ela não só pode conter fósseis, como ela armazena informações ali de como foi o ambiente no passado, né? Se choveu mais, se choveu menos, se o intemperismo foi maior, se o intemperismo foi menor, que tipo de rochas deram origem a esses sedimentos, né? A composição dos sedimentos, né? Então, as rochas sedimentares elas são uma janela para o ambiente passado, né? E muitas vezes contém fósseis, né? Fornecem informações sobre o transporte desses sedimentos também. Ah, como assim? Bom, sedimentos grandes significa que o ambiente tinha muita água, né? Muita energia na água, por exemplo, que é um dos agentes de transporte. Se os sedimentos são pequenos, um dos pontos que a gente pode tocar é que a energia da água era menor, então conseguia transportar um número maior de pequenos sedimentos, né? Então tudo isso conta a história do passado, né? Aqui dão duas ilustrações de fósseis, né? Aqui o fóssil de uma planta, provavelmente uma macroalga, né? Uma macrófita, e aqui possivelmente uma esponja, ou um ouriço, um equinodermata ou uma esponja. Bom, vamos em frente. Aqui também, ó, uma rocha sedimentar contendo vários fósseis
de moluscos. Só para já dar uma introdução sobre isso, gente, vamos lembrar que os seres vivos, então, eles podem deixar fósseis. Os fósseis são um caminho não muito comum para o material biológico. Geralmente o material biológico se decompõe e algumas vezes ele é preservado, e quem tem mais chance de ser preservado são as estruturas mais resistentes, mais duras, né? E a concha dos moluscos é um exemplo disso. E aqui dá para a gente também dar uma outra ideia aqui, ó, que tanto pode preservar a própria concha, tá, gente? Tanto pode preservar a própria concha, mas aqui a gente não está enxergando, se for um fóssil mineral, né, a gente não está enxergando mais a concha composta, a concha fabricada pelo ser vivo, né, a concha que foi fabricada pelo molusco. Então a gente está vendo um mineral que substituiu a forma da concha, mas a gente vai mais para frente, quando a gente for falar de fossilização, vocês vão compreender bem esse processo. Mas aqui eu estou querendo ilustrar o seguinte: tanto pode o fóssil ser formado da concha, como o fóssil pode ser formado pelo molde interno da concha. Então, se tivesse só essa estrutura aqui, ó, preservada, que às vezes acontece, eu só tenho a forma da concha. Ah, do lado de cá tá para ver melhor aqui, ó. Eu tenho a forma da concha, né? E não a estrutura, como era o formato, não como era a concha em si, mas o molde dela, né? Então, tanto pode ser preservado o molde dela, como a própria concha pode se fossilizar também, né? Ou seja, pode ser fossilizado o volume que ela ocupava no espaço, o volume, ou pode ser fossilizada a estrutura como um todo, né? Aqui a gente está vendo um lindo fóssil de um artrópoda extinto, que não existe mais, chamado Trilobita, né? Então era um artrópode, inclusive aqui dá para ver, ó, os olhos, isso aqui são os olhos, isso aqui são estruturas de defesa, que são os segmentos do corpo dele, tudo segmentado. São um dos fósseis mais conhecidos do mundo, um invertebrado, artrópoda trilobita. Bom, condições, vamos olhar agora, condições para a formação da rocha sedimentar. Então, o que é necessário para que a rocha sedimentar seja formada, né? Bom, pré-existência de rochas, óbvio, né? Presença de agentes que desagreguem as rochas, ou seja, os processos de intemperismo. Presença de agentes que transportem os sedimentos. Então, você tem que ter um processo que vai desagregar, gerar sedimento, e outro processo que vai transportar o sedimento. Deposição desses sedimentos em uma bacia. Consolidação, ou seja, esses sedimentos vão ficar compactos. E, por último, a diagênese. A diagênese é o nome que a gente dá. Desculpe, gente, ficou riscado aqui. A diagênese é o nome que a gente dá para o processo de transformação dos sedimentos consolidados em rocha definitiva. Então é chamada diagênese. Bom, a diagênese pode ser dividida. Então, em compactação. O que é a compactação? Tranquilo, né? Compressão dos sedimentos devido ao peso daqueles sobrepostos. Lembra que eu falei que a rocha sedimentar ela é composta de estratos, né? Esses estratos são dos mais antigos para os mais recentes, e a cada nova camada, o material mais profundo, né? Então, a cada nova camada superior, o material inferior vai sendo submetido, então, a uma compactação cada vez maior, né? E com essa compactação há então a diminuição da porosidade, né? Então isso é fácil da gente imaginar. Quanto mais peso tiver em cima, né, mais compacto o material vai ficando, ou seja, mais junto esse material vai ficando e menos poros ou menor tamanho dos poros, redução dos vazios vai existindo, né? Depois dessa compactação eu tenho a diagênese, o segundo processo é a cimentação, isso é muito importante. Então, a diagênese é composta pela compactação, pela cimentação, que é o que? Cristalização de material
carregado pela água, carreado pela água, que percola, aqui então tem uma palavra nova, carreado, percolação, percola, pelos vazios do sedimento, preenchendo-os e dando coesão ao material. Então, o que vai acontecer? Então, essa parte é muito importante. Os três processos compõem a diagênese. Então, o material só pode ser cimentado se ele estiver compactado. Então, compacta, cimenta. O que é cimentar? É um pouco parecido com quando o pedreiro, o mestre de obra, lá mistura, então, pedra, areia e o cimento, coloca água, mexe aquilo lá. Então, o que o cimento vai fazer? O cimento vai grudar, vai colar, vai grudar os fragmentos de areia e de pedra. Né? Então, a mesma coisa, é a mesma coisa não, mas é análogo, né? A gente pode fazer essa correlação. Então, o que é a cimentação? Você tem lá os sedimentos compactados e a água vai atravessar esses poros e ela vai transportar com ela, porque a água no ambiente natural, depois que ela cai no solo, ela atravessa as rochas, ela sempre vai ter sais dissolvidos, né? Sempre. Né? Então, nunca a gente consegue coletar uma água da superfície, uma água subterrânea, e que ela não tenha sais dissolvidos. Então, sempre ela vai transportar sais. Então, quando ela passa por esses caminhos, que ela percorre esses poros, a gente fala que ela está o quê? Percolando. Então, percolação, ela está percolando. E ela está transportando, ela está carreando, ela está transportando o quê? Sais dissolvidos. E quando esses sais dissolvidos na água chegam nesses espaços, à medida que seca e hidrata de novo, seca, hidrata, esses cristais, esses sais, eles vão cristalizar. Então, imagina que a água inundou todo, percolou por todo esse perfil de sedimentos, sedimentos compactados, a água percolou, ela percorreu esses espaços, transportou sais e depois pode ter um período onde a água diminui, não de um dia para o outro, mas de anos, de décadas, de séculos, né? Então diminui a quantidade de água. O que acontece com aqueles sais que estavam dissolvidos? Eles cristalizam. Então é a mesma coisa quando você coloca açúcar com água ou sal com água e depois a água evapora e aquele material que estava antes dissolvido, o sal e o açúcar, ele cristaliza e fica lá no fundo do copo, no fundo do prato. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, esses sais vão cristalizar, e essa cristalização desses sais vão então fazer o papel do cimento, vão colar, vão grudar os sedimentos, né? Isso que a gente chama então de cimentação. Okay? E de onde que vem esses sais que a água traz? Esses sais são componentes das próprias rochas, do próprio ambiente ali, do solo, das rochas que compõem aquela área. Né? Então, esses sais eles advêm desse próprio material de composição das rochas. E por último, a gente pode ter a altigênese. Então, no local de formação da rocha sedimentar, pode acontecer a formação de novos minerais no local. Minerais que não estavam presentes nos sedimentos, mas que foram transportados e, por reações químicas ali, né, pode acontecer da formação de novos minerais. Ou da própria transporte e cristalização de um mineral que não existia ali antes e passa a existir. Né? Então, são esses três processos, que é muito importante mesmo, para a gente poder entender o processo de formação da rocha sedimentar. Compacta, cimenta e novos minerais podem ser formados. Não necessariamente serão formados, mas muitas vezes são formados. Então está aqui ó, a ilustração de parte do processo. Aqui a gente só não tem a altigênese, mas a diagênese, ó, eu tenho após a deposição, então houve o intemperismo, houve o transporte, e aqui houve a deposição. À medida que mais sedimentos são transportados em cima desses primeiros, esses espaços aqui vão diminuindo. Aqui, ó, do lado de cá, esses espaços vão diminuindo, que
é a compactação ou a compressão, e ocorre então a cimentação. Então vocês estão vendo esse material novo aqui, ó, que foi formado, que antes não existia e que foi formado. Ele foi formado como? A água, ao percolar, então imagine que o solo está lá em cima, né? Isso aqui está em alguns metros ou dezenas de metros ou centenas de metros abaixo. A água traz sedimentos, desculpe, a água traz sais dissolvidos, ela passa, os sais ficam aqui e à medida que a água diminui o volume de água, esses minerais se cristalizam e forma-se então a rocha sedimentar, que é o que a gente está vendo aqui embaixo, tá? Então aqui eu estou vendo, ó, grandes sedimentos, aqui, ó, grandes sedimentos, e aqui o que foi cimentado. Muito parecido, né? Não igual, mas muito parecido com o que ocorre no concreto. Ok, gente? Tranquilo? Seguindo. Bom, as rochas sedimentares são caracterizadas, então, pela sua estratificação. Já inserimos esse conceito, né? Estrato. Então, toda rocha sedimentar é estratificada, pois são geralmente formadas de camadas superpostas, lembra lá os 3 princípios de Stinson, que podem diferir uma das outras em composição, textura, espessura, cor, resistência, etc. Ou seja, cada camada pode ser diferente uma da outra. Quando que isso vai acontecer? Quando os sedimentos que foram sendo transportados serão transportados em composição diferentes, em tempos diferentes, sob condições diferentes, então isso vai gerar então estratos diferentes também. Por isso que a rocha sedimentar então é um livro, é uma janela para a gente vislumbrar fenômenos que aconteceram no passado. Os planos de estratificação, há outro termo agora, os planos de estratificação, também chamados planos de sedimentação, são normalmente planos de fraqueza da rocha, que muito influenciam no seu comportamento mecânico, né? Então, entre um extrato e outro, então eu tenho um plano de sedimentação que é um plano de fraqueza, ou seja, a rocha sedimentar ela é mais fraca na junção entre um extrato e outro, ok? Então aqui o que a gente está vendo é um corte de uma rocha sedimentar e você tem aqui, ó, vários estratos, né? Você tem estratos mais finos, estratos mais espessos, né? Então você tem vários estratos. Estão vendo que as cores são diferentes, as espessuras são diferentes, justamente porque em cada período os sedimentos podem ter uma origem ou uma maneira diferente de serem depositados e origina então uma rocha sedimentar que não é uniforme no perfil, né? Ela tem diferenças, né? E entre uma camada de sedimento, então, entre um extrato e outro, você tem então os planos de estratificação, que são áreas de fraqueza da rocha. Então, entre um extrato e outro, você tem os planos de sedimentação ou planos de fraqueza da rocha. Mais uma vez aqui, essa foto também é bem ilustrativa, gente. O que nós estamos vendo aqui? Uma montanha, uma colina de rocha sedimentar. Frisando, gente, nunca esqueçam disso. Eu estou vendo uma colina de rocha sedimentar, mas no passado, na origem de formação, era uma bacia de sedimentação, né? Então eu estou vendo aqui uma rocha sedimentar exposta, ela está sofrendo a ação do intemperismo e da erosão. Então agora, intemperismo desagrega, erosão transporta. E a gente está vendo aqui todo o sedimento, ó, que foi intemperizado da rocha matriz e foi depositado aqui. Muitas vezes, só para ilustrar um pouco do que a gente está falando, muitas vezes os paleontólogos, os caçadores de fósseis, eles percorrem então essas áreas e se ele encontrar algum material aqui embaixo,
um dente, uma concha, um fragmento de concha, né, um pedaço de osso. Se ele encontrar algum fragmento fossilizado, isso tudo que eu estou falando, gente, fósseis, tá? Não o elemento original do animal ou da planta, mas fóssil. Então, mais para frente, vocês vão entender essa diferença. Se o paleontólogo encontrar algum material aqui, ele vai saber que nessa rocha eu tenho fósseis. Então, se ele começa a encontrar algum material fossilizado que foi intemperizado e transportado para cá, logicamente aqui em cima eu tenho uma área de fósseis, né? Aqui mesma coisa, uma rocha sedimentar com os estratos. Aqui dá para ver os planos de estratificação, com as linhas de fraqueza aqui da rocha. E uma coisa bem interessante aqui, que a gente tem um sedimento gigante aqui, ó. Algum fenômeno que não teria que ser estudar com mais profundidade, teria que ser um geólogo para ajudar a gente, mas houve algum fenômeno ou um fenômeno climático muito drástico, né? Algum fenômeno que transportou um sedimento enorme aqui e ele ficou preso entre os planos, né? Ele ficou preso entre os estratos aqui. Então ele é tão grande que ele ultrapassou o tamanho dos estratos, né? A maioria dos estratos são formados por sedimentos muito menores. Aqui também a gente está vendo mais uma paisagem com rocha sedimentar, os estratos. Então é aquilo que a gente já falou, os princípios de Stinson, horizontalidade original, superposição de camadas. Aqui dá para ver a continuidade lateral muito bem. Ó. Então o mesmo extrato que está de um lado, ele vai estar também presente do outro lado. Tá? Isso é a continuidade lateral. Tá, gente? Então o mesmo extrato que está de um lado, ele vai estar do outro lado da bacia. E se você percorrer toda a bacia, vai ser sempre desse jeito. Né? Não importa o tamanho da bacia. Como os sedimentos são transportados e são depositados horizontalmente, então você vai encontrar os mesmos estratos de um lado e de outro da bacia. E aí, posteriormente, esse rio, não sei se isso aqui é o Grand Canyon, não dá para saber, mas posteriormente esse rio começou a correr. Depois que a rocha sedimentar foi formada, ele começou a escavar um vale na rocha sedimentar. Então ele está escavando o curso dele em cima da rocha sedimentar. Então o que está acontecendo? O que a gente está vendo? Olha que interessante. O que a gente está vendo? A gente está vendo uma bacia de sedimentar antiga gerando uma nova bacia de sedimentação. Por quê? Porque o curso desse rio também vão ser depositados sedimentos, e esses sedimentos podem dar origem a rochas sedimentares no futuro. Então, eu estou vendo o rio escavando seu leito em cima de rocha sedimentar, os processos de empirismo e erosão vão transportar sedimentos para o vale do rio, e a gente tem então uma nova bacia de sedimentação, né, com nova rocha sedimentar podendo ser formada. Desculpe, gente, que o mouse aqui riscou mais do que eu queria. Bom, eu acabei de falar dos 3 princípios do dinamarquês Stinson, né? Horizontalidade original. Mas o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo estratos inclinados, né? Então, gente, precisa ter cuidado na hora da interpretação, porque os estratos foram depositados originalmente na horizontal, né? Originalmente na horizontal. Mas movimentos tectônicos da crosta, né? Terremotos, vulcanismo, né? Esses movimentos tectônicos eles podem dobrar, eles podem inclinar, né, as rochas sedimentares. Então você já não vai ter mais a horizontalidade original. Aliás, você tem a horizontalidade original, você não vai ter mais aquela horizontalidade da formação. Na formação foi horizontal, mas posteriormente esses estratos podem ser modificados a orientação deles, né? Bom, então aqui está tranquilo, eu já comentei sobre isso, né? Então, intemperismo é diferente de erosão. Então, intemperismo
os fenômenos de alteração das rochas executados por agentes essencialmente imóveis. Então, agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos, que vão fazer com que a rocha desagregue. É a desagregação, ou seja, de pedaços maiores transformar em pedaços menores. Esse é o intemperismo. E depois tem a erosão. Então, a erosão é o transporte desses materiais por meio de agentes móveis, a água e o vento. Então, essa é a diferença entre intemperismo e erosão. A erosão é o transporte e o intemperismo é a separação dos fragmentos devido a esses agentes, né, que a gente vai comentar. Então, olha aqui, ó. O intemperismo, conjunto de processos mais geral que ocasiona a desintegração e a decomposição das rochas e dos minerais por ação de agentes atmosféricos e biológicos. Então, agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos que podem decompor essa rocha. Okay? Isso é essencialmente imóveis, são essencialmente imóveis. E a remoção e o transporte dos materiais por meio de agentes móveis é a erosão. Ok? O intemperismo, ou seja, a desintegração das rochas, ela tem uma importância geológica, né, porque a partir da destruição das rochas podem originar solos, sedimentos e as próprias rochas. Então, lembra, nem sempre o intemperismo provoca imediatamente, né, a formação de rochas sedimentares. Então, entre a formação da rocha sedimentar e o intemperismo, você tem aí, ó, pode ter apenas solos, sedimentos, então não necessariamente vai originar rocha sedimentar, mas você precisa do intemperismo para que a rocha sedimentar seja formada. E também o intemperismo provoca benefícios econômicos, né? Porque ele concentra minerais úteis, como ouro, platina, pedras preciosas, né? Formação de depósitos enriquecidos de cobre, manganês, níquel, né? Então, o intemperismo ele pode ajudar o ser humano porque ele concentra certos elementos que são importantes para a economia mundial, né? Bom, aqui, ó, agentes do isso aqui é bem interessante. Agentes do intemperismo, né? Então, os agentes do intemperismo físico ou mecânicos que vão provocar então a desagregação, variação da temperatura, congelamento da água, cristalização de sais, ação física de vegetais, como as raízes dos vegetais, por exemplo. E os agentes de intemperismo químico, que vão provocar decomposição, hidrólise, hidratação, oxidação, carbonatação, ação química dos organismos e dos materiais orgânicos. Né? Então, você tem agentes físicos ou mecânicos que vão separar, vão fragmentar a rocha matriz, a rocha original, e agentes do intemperismo químico que vão decompor, né? Então é a nível de minerais, a nível de cristais, né? A nível de molecular, né? Bom, fatores que influenciam no intemperismo. Então, o intemperismo pode variar em função do quê? Do clima, da topografia, do tipo de rocha e da vegetação. Lógico, né? O clima. Em regiões quentes e úmidas predomina o intemperismo químico. Dá para a gente imaginar. Então, onde tem muita água, predomina o intemperismo químico. Onde tem muita água líquida, né? Em regiões geladas e nos desertos, então, onde tem água, está no estado sólido ou não tem água, predomina então o intemperismo físico. Tá? Além disso, o intemperismo vai depender da topografia, ou seja, o relevo, como é que é a paisagem, como é que se estabelece a paisagem, a topografia, se tem muitos declives, aclives, ou se tem uma região mais plana, né? Vai depender do tipo da rocha, né? Lógico, do tipo de rocha matriz. O intemperismo vai atuar de uma maneira numa rocha mais resistente, de outra maneira numa rocha menos resistente, e da vegetação que está em cima daquela superfície. Então, a vegetação também vai influenciar, porque a vegetação ela vai
Você vê como se fosse um cobertor em cima da rocha, ou por cima dos solos onde estão localizadas abaixo essas rochas. Então a vegetação também influencia no intemperismo. Se tem mais vegetação, o intemperismo é mais lento. Se tem menos vegetação, o intemperismo vai ser mais rápido. E aqui por último, né, só para vocês terem uma ideia, classificação resumida. Então, as rochas sedimentares são classificadas de origem mecânica, de origem orgânica e de origem química. Tá? Então, as de origem, só exemplos, tá, gente? De origem mecânicas, você tem os conglomerados e as brechas, você tem arenitos e siltitos, você tem as argilas, os argilitos e os folheiros. Né? De origem orgânica, você tem os calcários dolomitos, os sílex, depósitos ferruginosos, turfas, carvões. De origem química, estalactites, estalagmites, mármores, travertinos, minérios de ferro, nitratos, sulfatos, sílex. Né? Então, cada tipo de rocha sedimentar, então ela vai ter uma origem na sua formação, conforme a rocha, as rochas que serviram, que foram submetidas ao intemperismo e à erosão, seja o clima, a vegetação, a topografia, e vai originar esses vários tipos de rochas mecânicas, de origem orgânica e de origem química. Bom, gente, mais uma aula, espero que vocês tenham gostado e vamos seguindo o nosso conteúdo. E daqui a pouco a gente vai chegar na parte que todo mundo gosta, né, que é a parte propriamente dita da fossilização dos próprios fósseis, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.